Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 29 de março, dia especial, porque é aniversário da nossa capital baiana. Parabéns a Salvador pelos 473 anos. Tá bem conservada, viu? Nosso jornal de hoje é especial. Temos uma matéria em comemoração a esse dia, uma entrevista também que eu falo já já com você. A partir de agora, você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, também os fatos relevantes para o nosso estado. A gente vai falar sobre esse importante tema, né? O aniversário de Salvador. Daqui a pouco já está no ar o nosso Alba Notícias com as principais notícias do Legislativo baiano. Quero convidar você a continuar com a gente e saber agora quais são os outros destaques da edição de hoje. Mês da Mulher, a audiência pública na Alba homenageia mulheres de destaque e debate sobre a presença feminina na política brasileira. No momento do esporte, goleiro baiano de apenas 11 anos chama a atenção na academia de futebol do time francês Paris Saint-Germain. E as informações do TRE Bahia sobre a regularização do título de eleitor. 1.600.000 deles estão cancelados aqui no estado. Tudo isso e muito mais, agora no nosso Alba Notícias. Muito boa noite para você. Na tarde desta segunda-feira, aconteceu aqui no auditório da Assembleia uma audiência pública realizada pela Comissão dos Direitos da Mulher e presidida pela deputada estadual Olívia Santana. O evento tratou dos desafios das eleições 2022 e das políticas de empoderamento feminino, ainda fazendo referência ao mês de março dedicado a elas. Vamos ver como foi. A audiência pública foi aberta ao som da banda Didá. Grupo de samba reggae formado exclusivamente por mulheres. Na mesa de trabalho, a representação feminina do Legislativo baiano marcaram a presença. As deputadas Fabíola Mansur, Fátima Nunes, Ivana Bastos, Maria del Carmen, Neuza Cadore e Mirela Macedo, além de Olívia Santana, que presidiu a sessão. Aqui nós temos uma bancada feminina muito aguerrida, muito batalhadora, que debate todos os temas na casa, todos os temas são de interesse das mulheres, fechando esse mês de celebração do Dia Internacional das Mulheres, o tema do empoderamento, né, do processo eleitoral. Nós queremos mais mulheres candidatas, mas queremos apoio para essas mulheres. Queremos investimento financeiro nas candidaturas de mulheres e queremos, portanto, mulheres eleitas. De forma virtual, Érica Hilton, vereadora de São Paulo, a que foi mais votada do Brasil, também participou do evento. Na plateia, mulheres de todas as idades, representando diversos órgãos e segmentos da sociedade civil. 8 delas foram homenageadas na audiência, como a líder comunitária Edneuza Santana, a Dona Neu, e Daniela Borges, presidente da OAB Bahia, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Eu não sabia que ia ser convidada, né? E a deputada Olívia disse, eu estou precisando de uma mulher para homenagear e vai ser você. Tá bom, vai ser dia 28. Mas dia 28? E ela disse sim. Eu disse, mas é meu aniversário. Ela disse, melhor ainda. E assim, muita gratidão. Na OAB nós somos caminhando e conquistando espaços com muita luta internamente, e nós conquistamos a paridade de gênero nas eleições da OAB. Uma luta protagonizada pela Bahia, e como resultado disso eu tenho uma honra especial em estar como primeira mulher presidente da OAB em 90 anos, mas não ter chegado sozinha. Porque nós temos paridade de gênero no Conselho, nos órgãos diretivos e no Brasil todo. O voto feminino no Brasil só foi permitido pelo Código Eleitoral de 1932, no governo de Getúlio Vargas. 90 anos já se passaram, mas as mulheres ainda precisam lutar muito para terem direitos iguais, principalmente na hora de serem votadas e se tornarem
protagonistas da história do Brasil. Presente na sessão, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, lamentou a disparidade entre homens e mulheres na política brasileira. Nós precisamos garantir mais mulheres na política, mais mulheres no poder, para que nós possamos ter mais políticas para as mulheres, não só através das leis no legislativo, mas também sendo executadas essas políticas através das prefeitas, através das governadoras e, obviamente, também das outras mulheres que estão na secretaria, nos espaços de poder. Quero parabenizar a Comissão das Mulheres da Assembleia Legislativa, através da sua presidenta, a deputada Olívia, e parabenizar todas as mulheres famosas e anônimas que no seu dia a dia fazem a diferença. Se ainda há dúvidas de que audiências como essa passam recados para as futuras protagonistas da história nacional, olha só o que a estudante Maria Fernanda disse. É encorajador. Eu acredito que é gratificante ver as mulheres se posicionando, tomando lugares importantes. Eu acho muito bom. Eu acredito também que o Brasil toma um caminho melhor com as mulheres no poder. Eu acho que é interessante. E para encerrar a audiência pública, a geração que tem acompanhado por todos esses anos cada conquista feminina mostrou que tem samba no pé e muita alegria, trazendo a força do grupo Poder Grisalho. Adorei o evento, estava acompanhando aqui ontem nos bastidores aqui da Assembleia e vi a movimentação feminina aqui na casa, o que é bonito de se ver e o que é importante ser valorizado. Então, parabenizar toda a bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, que ainda é pequena sim, precisamos dar esse destaque e ainda bem que esse ano é eleitoral e você que está assistindo, que é anônima, como a Fernanda que falou que ficou encantada, pode fazer a diferença esse ano através do seu voto, valorizando, dando oportunidade, vez, voz, trabalho, cargos para mulheres. Destaque, né? A gente viu aí a presidente da OAB falando dessa questão da paridade de gênero, a gente viu aquela liderança que nem sabia que ia ser homenageada e que teve aqui o reconhecimento do seu valor. Então, façamos a diferença. Homens e mulheres oportunizando mais mulheres em local de chefia, mais mulheres na política e mais mulheres onde elas desejarem estar. Bom, estamos a 162 dias das eleições de 2022, essa que eu acabei de falar, e aqui na Bahia muitos eleitores estão, gente, com títulos cancelados. Olha que absurdo. A cidade de Vitória da Conquista, inclusive, lidera esse ranking com 14,5% de eleitores que estão impedidos de votar. A regularização deste título pode ser feita até o dia 4 de maio, mas você deve se antecipar, tá? Quem traz pra gente as informações é a repórter Ila Saveira. A Bahia está com 1.600.000 títulos cancelados. Oi? Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está promovendo algumas ações para aumentar a participação popular nas eleições deste ano. Estamos aqui com Maria do Socorro, chefe da seção de atenção ao cliente, que trará alguns esclarecimentos sobre esse assunto. Então, Maria, quais as ações do TRE neste momento? Bom dia. Atualmente nós estamos com o projeto TRE em todo lugar, que são 3 caminhões que estão visitando os municípios da cidade do estado da Bahia, oferecendo nossos serviços de alistamento, revisão, transferência. Esses caminhões estão passando hoje, está em Eunápolis, na cidade de Araci, e aqui em Salvador estamos no bairro do Cabula. Ótimo. Para regularizar, o que o cidadão deve fazer? O cidadão deve comparecer ou nesses caminhões, ou aqui presencialmente no TRE, através do agendamento, ou nos saques também através do agendamento, ou pode fazer também a sua operação via internet. Nós estamos também fornecendo esse serviço virtualmente. Então, ele precisa comparecer com os documentos, documento oficial com foto, comprovante de endereço, para que ele possa regularizar ou fazer o seu título pela primeira vez. E existe algum prazo que eles tenham que cumprir? Sim, os eleitores que querem votar nessa próxima eleição de 2 de outubro, eles precisam comparecer ao TRE ou fazer algum procedimento dentro desses nossos projetos até o dia 4 de maio. Quem não comparecer dentro desse prazo não poderá votar nas próximas eleições. Tá bom, fica aí a informação. Ila Saveira, para o Alba Notícias.
Aproveitar, né, gente, essa oportunidade dos meios virtuais e já fazer sua atualização. Você que ainda não tem título, a partir de 16 anos já pode votar. Todas as dicas e mais informações, você vai lá no Google, ó, digita, adquire informações, vai até o TRE ou resolve através da internet pelo aplicativo com toda a facilidade. A gente falou no início do jornal, né, sobre a data de hoje. Hoje, 29 de março de 2022, Salvador, a capital da Bahia, completa 473 anos. E é sempre importante, né, a gente comemorar o tempo de vida da nossa cidade, avaliando aí os pontos positivos, avaliando os pontos negativos, buscando, claro, melhorias, evolução, desenvolvimento. Essa, gente, é uma terra abençoada, sem sombra de dúvidas, né? Cheia de luz, que abraça os baianos, os turistas do Brasil e do mundo, um lugar mágico, realmente encantador. E é claro que a gente tem que dar destaque a essa data para falar mais também da história. A história da nossa capital baiana. A gente convidou hoje aqui ao nosso Alba Notícias, um historiador. Quero dar as boas-vindas, tudo bom? Quem está com a gente hoje é o Chico Sena. Seja bem-vindo, Chico. Boa noite, obrigada pela presença aqui com a gente. Boa noite, Milena. É um prazer muito grande estar aqui com você, especialmente nesta casa, que é a Casa da Bahia. A Casa do Povo, a oportunidade de quem está em casa acompanhando a programação, saber um pouco mais através aí do seu conhecimento da história dessa cidade lindíssima, que eu tenho o prazer de dizer que sou soteropolitana, que vejo tanta mudança na cidade que está cada dia mais renovada, mas tenho certeza que quem está acompanhando lá fica em dúvida. Como é que Salvador começou? Você estava me dizendo que Salvador tem certidão de batismo e tudo, é isso mesmo? Sim, Milena. Salvador começou a partir de um regimento do rei de Portugal, Dom João III, datado de 17 de dezembro de 1548, onde ele ordena a fundação. Deixa eu pedir aqui licença a você, Chico, e aí vou dar uma informação para você que está em casa. A gente teve um pequeno probleminha no áudio, e aí ao vivo tem dessas coisas, a gente precisa atualizar. A minha pergunta vocês viram, né, para Chico. Chico é historiador, sabe muito da história da nossa capital baiana. A gente estava conversando nos bastidores, e aí ele trouxe tantos fatos que eu desconhecia totalmente. Essa questão, por exemplo, da certidão de batismo, é importante a gente citar, porque ele tem ela, inclusive, impressa. Trouxe aqui para eu dar uma lida, que Salvador já nasceu com missão, né, Chico? Explica isso aí de novo. Desculpe, o problema técnico acontece. Pois é, Milena, mas Salvador nasceu com 4 importantes missões, Sim. mas a partir de um regimento, o regimento de Almerim, de 17 de dezembro de 1548, onde o rei de Portugal, Dom João III, ordena a fundação de uma povoação grande e forte, com o nome na época de São Salvador da Bahia, e nomeia Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil e capitão-mor de uma esquadra que ele envia para cá com cerca de 1.000 homens para fundar esta fortaleza. Então, Salvador nasce com a missão de governança, ou seja, de sede de governo geral, com a missão de defesa do território, ou seja, uma fortaleza, inclusive para prestar ajuda às demais capitanias hereditárias. Nasce com a missão também de expansão do cristianismo. A primeira missão jesuítica que pisou na América, no continente americano, veio para Salvador com Tomé de Souza. E a 4ª missão é de cidade portuária, onde se desenvolve o maior porto globalizado das Américas, o Porto de Salvador, que fez com que a nossa cidade crescesse e enriquecesse e se multiplicasse em diversidade e em pluralidade. Pois é, hoje eu estava justamente naquela região, Chico, do comércio. Hoje Salvador ganhou um polo de economia criativa, pensando aí no futuro, um espaço onde vão ter ali múltiplas atividades, né, geridos pela iniciativa privada, e me chamou a atenção justamente aquele mar todo, a Baía de Todos os Santos, né? Começou ali, você disse que começou na Praça Municipal. O que é que tinha ali naquela área, onde hoje é o Porto, onde hoje tem ainda a Igreja de Nossa Senhora de Conceição da Praia? Se existe uma mãe para Salvador, é a Baía de Todos os Santos. Salvador só existe por causa da Baía de Todos os Santos, a maior baía do litoral brasileiro, uma baía que fica justamente no ponto estratégico das correntes e dos ventos do Atlântico Sul, importantíssimo para a navegação tanto da costa da África quanto do Oriente, por parte dos portugueses. E Salvador passa a ser uma cidade portuária, tendo a Baía de Todos os Santos como seu grande foco. E, além disso, a beleza plástica da Baía de Todos os Santos, a riqueza, a imensidão desse recôncavo baiano, de suas ilhas, o panorama que se descortina da cidade. E a cidade foi, por um pouco mais de 4 séculos, a cidade voltada para a Baía de Todos os Santos. Ou seja, o seu frontispício, todo o seu desenvolvimento se dava de forma radial em torno dessa cumeada, vislumbrando a Baía de Todos os Santos. Eu estudei ali, Chico, na região da Lapinha, no Colégio Nossa Senhora da Soledade. Dá para ver ali naquela região, né, um pouquinho desse mar da Baía de Todos os Santos. E logo do lado próximo, caminhei muito pelas ruas da Liberdade, Avenida Lima e Silva, que é conhecida, né? Esse bairro, qual a importância dele para a nossa capital baiana?
Salvador nasceu no que hoje chamamos Centro Histórico, se desenvolve em duas comeadas. A Comeada Sul, que é a Avenida 7 de Setembro, a partir do século XX, como nome de avenida, e a Comeada Norte, da antiga Estrada da Boiada, de onde entrava o gado para abastecer a cidade. E é nessa entrada que entra o Exército Libertador da Bahia, em 2 de julho de 1823, para conquistar a nossa independência. Sim. E depois passa a se chamar de o bairro de Liberdade e a Avenida Lima e Silva, obviamente. Então, é um local histórico importantíssimo, é um local estratégico para o abastecimento da cidade, para a defesa da cidade, e é o maior bairro populacional popular da Bahia e com a maior densidade de afrodescendentes e com manifestações culturais importantíssimas. Então, Chico, e nessa questão, né, da multiplicidade que a gente tem aqui, na questão da religião, das raças, né, se a gente pudesse falar um pouco da participação dos negros, dos índios, na construção de toda essa nossa cultura aqui na capital baiana. A gente pode falar de tantas coisas, né? Gastronomia, religião, identidade visual. Milena, você falou de gastronomia e é um ponto que a gente conversou um pouquinho antes. Eu, quando tomei posse na Fundação Gregório Matos, eu não fiz discurso, eu disse uma frase. Sim. Eu tomo posse na Fundação Cultural da minha cidade, com a consciência de quem toma o café na tradição indígena, almoça na tradição africana e janta na tradição portuguesa. E é isto mesmo. Então, nós temos uma mistura de etnias, de costumes e de culinária, principalmente. E isso dá exatamente, forma a nossa baianidade, a nossa identidade. Eu digo sempre, existe uma diferença muito grande entre pátria e nação. Pátria é território, nação é povo. Então, a Bahia é nação. É a nação baiana, ou seja, com caráter todo próprio, com identidade toda própria. E essa identidade se dá a partir dessa miscigenação, desse sincretismo, dessa diversidade, dessa pluralidade. Nós somos únicos porque somos plurais. Eu acho que é a cidade, talvez, na América, com certeza, e no mundo, talvez, uma das cidades mais importantes do ponto de vista do encontro de povos e culturas. Nós somos muito felizes de ter essas influências, porque assim nós somos muito mais receptivos, somos hospitaleiros, porque conhecemos de um tudo desde as nossas origens. Que tem característica única. A gente ouve, né? Eu viajo muito o Brasil assim, a trabalho e as pessoas falam muito dessa característica do nosso povo, né? Você falou da nação e é a pura verdade. Quem faz é o povo de verdade. Agora, o pessoal estava aqui conversando nos bastidores e nós também, e é importante a gente finalizar essa entrevista pontuando a importância do CAB, aqui do Centro Administrativo. A gente falou do crescimento dos bairros, né? Um pouco da construção e do desenvolvimento da nossa capital baiana, aniversariante do dia, mas conta para quem não conhece como é que surgiu o CAB e a importância, né, do surgimento disso tudo aqui para o crescimento norte aí da nossa capital baiana. Como arquiteto e urbanista, certas ações são muito importantes para definir vetores da cidade. E talvez no século XX o mais importante tenha sido a transferência do centro administrativo do Centro Histórico de Salvador para a Avenida Paralela ou Avenida Luiz Viana Filho. Então, o CAB é um referencial ao desenvolvimento do eixo norte da cidade, do vetor de expansão para Lauro de Freitas e todos os demais bairros. Um modelo de arquitetura diferenciado, inclusive com demonstrações de arquitetura importantíssimas do que nós chamamos de brutalismo arquitetônico. E, obviamente, isso fez com que Salvador se deslocasse para um outro novo centro, grande centro, e pudesse preservar o seu centro histórico com as suas raízes, com as suas matrizes, digamos assim, de arte, de cultura e de arquitetura. Verdade. Chico, quero agradecer sua disponibilidade em vir aqui e trazer todas essas informações de forma tão sucinta e tão enriquecedora aqui para o nosso Alba Notícias. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Um prazer, estamos todos de parabéns pela nossa cidade com seus 473 anos. Exatamente. Obrigada, Chico. Gente, você que está acompanhando o nosso jornal, continua aí, tá? No próximo bloco você vai assistir aqui no nosso Alba Notícias uma reportagem linda e especial feita por minha colega Miriam Neres sobre justamente o aniversário de Salvador. Então fique ligadinho aí, ainda tem o nosso Momento do Esporte. Um goleiro baiano de apenas 11 anos está chamando a atenção na escola de futebol do Paris Saint-Germain. É a PSG Academia, que fica aqui, ali na região de Lauro de Freitas. O intervalo é bem rápido e a gente traz todos os detalhes para você já já. Continua aí. Vamos lá, estamos de volta com o nosso Alba Notícias e vamos direto ao nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta.
Leonardo Costa, minha dupla aqui, quando se trata de esporte, ele que traz pra gente as informações, as novidades. Tudo bom, Léo? O que é que você manda hoje? Diga aí. Olá, minha parceira. Vamos começar com futebol, viu? Bora. Olha só, Bahia, Vitória e Juazeirense conheceram seus adversários da terceira fase da Copa do Brasil. Em sorteio realizado pela CBF, foram definidos os confrontos que terão jogos de ida e volta. O adversário do Bahia na próxima fase será o Azures, time do interior do Paraná. A ida será na Fonte Nova e a volta em Pato Branco. O tricolor vai estrear na competição, já que foi campeão da Copa do Nordeste em 2021 e garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. O Vitória terá pela frente duelos contra outro nordestino, o Fortaleza. O jogo de ida será disputado na capital cearense. A decisão aqui no Barradão, em Salvador. Já o Juazeirense vai enfrentar o Palmeiras. A primeira partida terá o Allianz Parque como palco. O jogo de volta será no Adalto Moraes, em Juazeiro. E a gente continua falando de futebol, com uma revelação que está despontando como promessa mundial. É o goleiro baiano Fred Lemos, de apenas 11 anos, que está chamando muita atenção na academia de futebol do time francês Paris Saint-Germain, que tem unidades em todo o Brasil e em vários países no mundo afora. Vamos conhecer mais desse talento? É com você, Samile. Até hoje, o sonho de muitos garotos ainda é ser jogador de futebol, não é mesmo? Tem aqueles que levam jeito, outros nem tanto. Mas um empurrãozinho com confiança aqui, outro ali, ou até mesmo um castigo dado por pai e mãe, pode ser o caminho certo. Castigo? Sim, você escutou isso mesmo, castigo! Ele detestava jogar bola. Ele estava naquela fase de início de jogo e aí tudo começou de um castigo. Foi pro castigo e aí ele ficava em casa sem fazer nada depois da escola e aí Edileudes, a babá que toma conta dele, começou a incentivar ele a jogar bola. Ele hoje fazendo parte do time do PSG e cada dia que passa crescendo, se desenvolvendo. E por aí vai em frente e que Deus abençoe o espaço dele e que ilumine, né? A babá, apaixonada por futebol e responsável por revelar essa grande promessa, é Edileudes, ou Ed, como prefere ser chamada. Com orgulho estampado no rosto, ela faz questão de lembrar todas as datas dos próximos campeonatos que Fred vai disputar. Primeiro eles vão para São Paulo, acho que no dia 14, e de lá eles vão ficar concentrados, né, que vai reunir o time em si. E de lá eles vão para a França. O orgulho tá lá em cima, né? Tem orgulho dele, demais da conta. O jovem goleiro Fred Lemos, que é mais conhecido entre os colegas como Paredão, com apenas 11 anos, é o único baiano escalado para representar o Brasil entre os 22 brasileiros convocados na World Cup, que será realizada em Paris, na França, entre os dias 14 e 18 de maio. 14 de maio. Aí começa o campeonato na França. Primeiro a gente passa por uma temporada em São Paulo de 7 dias de concentração. Desde sempre Fred vem sendo goleiro, desde muito jovem e tem evoluído bastante. Ele está no estado onde tem uma tradição de grandes goleiros, né? E ele tem tudo para poder também fazer parte dessa escola. O Paris Saint-Germain Academy possui 35 unidades por todo o território nacional. 2 aqui na Bahia. Um em Salvador e outra aqui em Lauro de Freitas. A Paris Saint-Germain Academy é a escola de futebol oficial do clube francês. Fazem parte da rotina visitas de técnicos que verificam se tudo anda bem e quais os talentos de destaque. Dessa vez, o head coach Brasil, Igor Vaz, e o head coach mundial da PSG Academy, Benjamin Uri, puderam ver de perto o jovem goleiro baiano. A gente teve a oportunidade de contar com ele na Cup, né, que a gente fez em Natal. A gente sempre fica muito orgulhoso quando os nossos jogadores têm esse tipo de destaque. E apesar da gente não fazer scout, a gente não levar ninguém para Paris, a gente tem esse mundialito que acontece todo ano em maio lá no Paris Saint-Germain. E a gente tem aí um representante, né, de Vilas do Atlântico nessa nova temporada. O head coach mundial do PSG Academy, Benjamin Uri, disse ser uma honra para a academia ter escolas também no Brasil. Afinal, eles sabem sobre a paixão que os brasileiros têm por futebol. Para Benjamin, foi muita sorte ele ter sido escolhido para visitar cada escola no país, pois sabe que o nível dos alunos é muito alto e a função da academia é melhorar ainda mais, utilizando a mesma metodologia que é realizada nas academias
academias do PSG em Paris e fazer com que cada jogador do PSG do Brasil seja ainda melhor. Agora com você, grande Fred, que essa história engraçada e bacana ainda tenha muitos capítulos para a gente vibrar e comemorar. Duas, só mais uma. Sorte e muito sucesso para você, Fred. E olha só, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira para encarar a Bolívia logo mais às 8h30 em La Paz. O jogo fecha as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e restará ao Brasil ainda o jogo atrasado contra a Argentina. Líder isolado e já classificado com 42 pontos, o Brasil vem de vitória sobre o Chile na última rodada. Já a Bolívia ocupa o 9º lugar com 15 pontos. Não tem mais chances de ser classificado. E vem de derrota para a Colômbia. Eu vou indo, mas amanhã eu trago mais informações esportivas aqui no Jornal. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Muito obrigada. E atenção, pessoal, ainda é possível aproveitar o desconto de 10% no pagamento do IPVA para veículos com placas finais 1 e 2. E é válido para quem quitar o tributo em cota única até os dias 30 e 31 deste mês. Estão preparados para saber essa e outras notícias agora no nosso giro direto da redação? Solta aí. Isso mesmo, Milena. As informações estão disponíveis no site que aparece aqui na tela ou pelo número 0800 071 0071 ou através do e-mail faleconosco@cefaz.ba.gov.br. Para realizar a transação, o contribuinte deve ir até uma agência, um terminal eletrônico ou então utilizar o aplicativo ou o site do Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob, bastando apenas apresentar o número do RINAVAN. Outra opção para os proprietários de veículos é parcelar o imposto em 5 vezes sem desconto. E agora uma notícia para os moradores do município de Feira de Santana. A prefeitura anunciou a liberação de máscaras em locais abertos. De acordo com o prefeito Colbert Martins, mesmo com a flexibilização, as máscaras continuam obrigatórias em ambientes fechados, como salas de aulas e locais de trabalho, além de transporte público. E os estudantes têm até 31 de agosto para renegociar dívidas do FIES. Para participar, o interessado deve ter parcelas em atraso a partir de 90 dias. Os descontos vão de 12% a 92%. E os planos de parcelamento podem chegar a 150 parcelas. Estudantes interessados podem simular os novos contratos de maneira digital por meio dos apps do Banco do Brasil ou da Caixa. Voltamos ao estúdio. Valeu, Paty. Muito obrigada pelas informações. E olha só, pessoal, a gente não poderia encerrar o nosso Alba Notícias de hoje, desse 29 de março, sem homenagear a nossa capital, Salvador, que hoje completa 473 anos. A nossa São Salvador, cantada e contada em verso e em prosa, inspira artistas, deixa os visitantes apaixonados e tem, de fato, muita coisa boa. Uma energia maravilhosa, uma gastronomia única, belezas naturais de tirar o fôlego. Enfim, são muitos os motivos para a gente continuar comemorando. Olha o VT. Uma terra agraciada por muitas belezas naturais, onde se vê o axé estampado em cada rosto. Uma cidade marcada por uma culinária saborosa e colorida, por uma intensa religiosidade, pela poesia e pela música. Salvador é ao mesmo tempo plural e única. Só quem vive aqui sabe o que isso representa. Cada um, ao seu modo, define o verdadeiro significado dessa senhora que completa 473 anos de existência e continua repleta de mistérios e encantos. Eu acho que é família, né? Salvador tem muito isso, de acolher as pessoas, né? Os visitantes, até mesmo as pessoas de cidades vizinhas aqui mais próximas de Salvador, do litoral, né? Que Salvador é um grande litoral. Eu acho que é isso. E essa grande mãe, conhecida por ser um dos principais cartões postais do Brasil.
A capital baiana, fundada em 29 de março de 1549, é uma das mais antigas cidades do continente americano. Segundo o historiador Francisco Sena, Salvador foi uma das primeiras cidades planejadas do mundo. A cidade de Salvador, ela foi fundada em 1549 por ordem expressa do rei de Portugal, que no dia 17 de dezembro de 1548 promulgou uma carta, que é o chamado Regimento de Almerim, onde ele ordena a fundação de uma povoação grande e forte, portanto uma fortaleza, com 4 missões específicas que estão transcritas na carta. Primeiro, exalçamento da Santa Fé, ou seja, a implantação da religião católica, porque tudo isso foi patrocinado pela Ordem de Cristo, que era da Igreja Católica. Segundo, defesa do território, portanto uma fortaleza e apoio logístico para a defesa das demais capitanias. Prova disso é o Pelourinho, localizado no coração do centro histórico da cidade, maior conjunto arquitetônico do período colonial na América Latina. Esse cenário é composto por 3.000 edifícios construídos entre os séculos XVI e XIX. Em suas paredes existem muitos segredos de um povo de luta e muita resistência. Salvador, no século XVII, ela, após as invasões holandesas, na segunda metade do século XVII, ela passa a ter uma arquitetura monumental, uma arquitetura de metrópole, de fato, e com muita coisa importada de Portugal, a pedra importada de Portugal, os artistas vieram de Portugal, aí vem azulejaria, aí vem prataria, aí vem imaginária, depois a pintura sacra, enfim, grandes edificações civis também, como o Palácio de Governo, a grande Casa de Câmara e Cadeia, a Santa Casa de Misericórdia, enfim. E as ordens religiosas que vão se instalando aqui aos poucos. Resistência que também se faz presente na religiosidade de um povo que herdou dos seus antepassados muita fé. Uma fé viva, agregadora, sincrética, que une sagrado e profano para exaltar o padroeiro dos soteropolitanos, Nosso Senhor do Bonfim. Porque a religiosidade na nossa cidade faz parte da nossa história, da nossa origem, do nosso cotidiano. É algo que nos sustenta, que nos fortalece na caminhada, que nos renova. De modo particular, a religiosidade popular, que emana da naturalidade, não é? Da espontaneidade das pessoas, não é? Segundo o IBGE, atualmente Salvador conta com quase 3 milhões de habitantes. Com clima tropical e calor constante, a cidade atrai centenas de milhares de turistas do mundo todo o ano inteiro e mostra o seu sorriso mais aberto na alta estação, marcada pelo sol a pino e pelo toque dos tambores que ecoam nas avenidas durante o carnaval. O município de Salvador é o segundo destino turístico mais desejado pelos visitantes aqui no país. Gente que vem atraída pelas belezas, pela energia da cidade e pela gastronomia peculiar, que tem o dendê como ingrediente principal. E se vir uma comida boa, gostosa, bem feita. Eu levo na minha panela amor, carinho, e espero que Deus proteja e dê mais ainda. E se as cores marcam nossos pratos, elas também enchem de vida as ruas de Salvador. O grafiteiro Júlio Costa, de 41 anos, expressa nos muros da cidade a magia da capital baiana. Um local como esse aqui que a gente está, que tem tanto azul, tanto mar, a gente só pode pintar com azul e com mar, né? Quando a gente vai no campo, a gente respeita, acho que nada muito chocante, mas depois que passa do primeiro momento, a comunidade ela vai se abrindo para todas as intervenções, né? Para aceitar as coisas, para dizer o que não gosta. A comunidade vai sendo o curador das artes que vão sendo feitas, na verdade. E assim se reinventando através da arte e da criatividade de seu povo, a primeira capital do Brasil comemora mais um ano de vida e vai escrevendo sua bela história nas páginas do livro chamado Tempo. Feliz aniversário, Salvador! Bahia, cidade de São Salvador.
Matéria linda, imagens lindas, não poderia ser diferente em uma capital, né, tão maravilhosa quanto é a nossa capital baiana. Parabéns pelos 473 anos. Só vou retificar uma coisa, Miriam, a senhora não, Salvador está novíssima, está novinha em folha, cheia de novidade, né, o nosso centro histórico totalmente requalificado, repaginado. Estava olhando as imagens e me perguntando, será que é imagem antiga de acervo ou imagem nova? Não, é imagem nova. Nosso centro histórico, nosso Pelourinho está assim lindo, vale a pena visitar. A gente ouviu a entrevista de Dona Suzana, que tem um restaurante ali na região da Gamboa. E se você está acompanhando a nossa programação e não conhece, oportunidade de prestigiar o bar da Mônica, o bar da Suzana, tomar um açaí, beber uma água de coco, ver o pôr do sol ali no MAM. E aí eu ia fazer essa pergunta para o Chico, que estava na matéria também, o nosso historiador. Qual o lugar preferido, né? Qual é o lugar que você escolheria hoje para homenagear a nossa capital baiana? Em meio a tantos lugares, sabe qual eu escolheria? A Baía de Todos os Santos, toda. Aí no stand-up, em um barco, naquele passeio que a gente faz, eu estaria ali apreciando toda aquela Bahia que é lindíssima. Assim, a gente finaliza a edição de hoje do nosso Alba Notícias com essa justa homenagem. Para rever essa edição na íntegra, é só você acessar o nosso canal no YouTube, TV Alba. Vai lá, aproveita e se inscreve. Ou assista a reprise do nosso AN, todos os dias às 7 da manhã, aqui na TV. Você pode também acompanhar todo o nosso conteúdo, toda a nossa programação através das redes sociais da TV Alba. Nossas páginas no Facebook, no Instagram ou ainda através do site oficial da Assembleia, al.ba.gov.br. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.